Meus queridos e minhas queridas, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos aqui para poder falar sobre cultura. Nós sabemos que na sociedade, como se absorve uma cultura vai ser diferenciada pelo nível intelectivo de cada pessoa. Existem as pessoas mais inteligentes, com um poder intelectivo maior, mais denso, e existem aqueles menos inteligentes. E a pergunta que eu faço é, por que os inteligentes e os menos inteligentes eles agregam informações similares em relação ao que é a cultura? Até aí não tem nenhum problema, porque toda informação agregada foi agregada porque foi de fácil acesso a todos, mais inteligentes ou menos inteligentes, com capacidade intelectiva para poder realizar as tarefas, as ações que ficam assimiladas como daquela cultura regional. Facilidade de compreender não é a mesma coisa de você viver aquilo que é real e aquilo que é de fato funcional no mundo real. Posso dar um exemplo mais exato aqui. Existe o determinismo e a probabilidade. São dois espectros que a comunidade não acompanhou pelo nível de complexidade do que é a probabilística e daquilo que é o determinismo. Mas esse momento newtoniano que foi estabelecido por Isaac Newton com suas leis de causa e efeito, a lei da gravidade, proporciona um entendimento menos complexo de toda a situação, onde eu realizo uma força, essa força vai ter um efeito sobre a minha realização. Ou seja, causa e efeito sendo estimulados no entendimento das pessoas e na compreensão das pessoas. Nós podemos ver isso muito na religião. A divindade era funcional a partir daquilo que eu realizava para a divindade. E a divindade só iria me dar aquilo que eu merecesse se eu merecesse a partir das minhas ações. Toda uma ideia de causa e efeito foi estabelecida ao longo de eras, ao longo de gerações, que foi conceituada e determinada e estabelecida cientificamente por Isaac Newton. Mas a função e a forma de funcionalidade do cosmos como um todo, da humanidade como um todo, não é o determinismo estipulado, conceituado por Isaac Newton, mas a probabilística, aonde não é só uma causa e um efeito, várias situações que podem interferir em causalidades e efeito produto dessas causalidades. E a nossa cultura vai agregando porque é de fácil entendimento, mas ao mesmo tempo o mundo ele não funciona dessa determinada maneira. Então a forma que nós temos de ter alguma coisa relevante, alguma coisa comprobatória de que aquilo que eu faço eu também vou receber é o determinismo, porque é de fácil entendimento. Então a partir desse modus operandi de viver que as pessoas foram agregando por ser de fácil entendimento, que virou cultura da humanidade, as pessoas hoje em dia estão verificando que causas e efeitos não descrevem muito bem o mundo. O mundo e o cosmos como um todo ele funciona no modo mais probabilístico, onde esses pares da minha causa podem ser interferidos por qualquer coisa. E essas interferências vão causar distorções naquilo que eu quero receber como efeito. Existe um problema científico que hoje é muito bem desmembrado, conceituado, que é o problema dos três corpos. Toda essa conceituação de determinismo é verificada de fato do cosmos para a humanidade, do cosmos, do todo, para o indivíduo. E a questão do problema dos três corpos é que ficou verificado que as energias, ou seja, as propagações gravitacionais, as energias gravitacionais, que abrindo parêntese, é a energia de atração entre os corpos que contém maior massa, ou seja, aquele que contém maior massa vai puxar, vai atrair mais os outros corpos, e os que têm de menor massa vão atrair menos em relação àquele que atrai mais. Fechando parêntese, nós verificamos que não é só o Sol, que no caso é o nosso sistema solar, que puxa os outros por ter maior massa, então um maior poder de atração. Mas também não é só a relação dela com o planeta Terra, mas existe a relação do Sol com outros planetas, que fazem também parte do sistema solar. Um corpo atrai o outro, o Sol atrai a Terra, mas não é só o Sol e a Terra que fazem o sistema solar, e sim vários outros planetas que fazem com que essas interações, essa causa da força do Sol sobre a Terra venha a ser interferida por outros planetas que estão orbitando o próprio Sol. Então entende que o problema dos três corpos ele vai tratar de uma ordem cósmica, uma ordem de um sistema solar, de que dois corpos eles não realizam um trabalho um sobre o outro com causa e efeito. Eles realizam. Isaac Newton estava correto nisso. Mas o que ele não estabeleceu, o que ele não aprimorou, é que esses outros corpos, ou seja, esses outros pares das redondezas, causam interferência na causa e no efeito que o Sol exerce sobre a Terra. Então esse mesmo conceito, essa mesma ideia vai ser colocada para nós, onde eu não realizo nada para obter um efeito específico, mas que existem coisas na redondeza que podem interferir com que minha causa não se atribua ao efeito estabelecido ou que eu tenha quisto em algum momento. E o problema do determinismo é que se você faz algo e não recebe, você não recebeu porque fez errado.
E a probabilística vai dizer que você não fez o melhor. Mas aquilo que você fez e não conquistou, obviamente tiveram interferências do modo probabilístico, onde os corpos entre si, eles projetam suas interferências uns sobre os outros, porque logo eles estão no mesmo ambiente. Então toda essa agregação, toda essa absorção de cultura, de informações que fazem nós sermos e esperarmos aquilo que esperamos, vai nos dar uma análise errada ou correta em relação a nós e ao mundo. E essa ideia de interferência, onde você não conquista tudo aquilo que se quer, onde não existe método específico para conseguir aquilo que se quer, é que você se atenta melhor como ser para fazer aquilo que melhor você tem capacidade para fazer, mas à medida que o resultado não é aquilo que você queria, você não busca dentro de si, no seu interior, que a culpa é sua por não ter realizado ou por não ter recebido aquilo que você queria, aquilo que estava planejado. A grandiosidade de tudo isso, da ciência como um todo, é explicar como todo operandi, como o cosmos, funciona exatamente como nós, indivíduos, dentro de uma sociedade, dentro da própria natureza humana, funcionamos. E esse modus operandi funcional tem que ser estabelecido à medida da realidade, à medida daquilo que funciona na realidade. Quais são as leis que dominam a realidade? Quais são as leis que dominam a cosmologia? Se eu tenho noção disso, eu vou saber muito bem aonde me culpabilizar e aonde não me culpabilizar. Aquilo que eu fiz e aquilo que eu não recebi como efeito daquilo que eu fiz.